Olá, vamos para mais uma leitura do nosso livro deste mês, que está sendo o livro de dentro para fora. Esse livro é fantástico para nós aprendermos a ouvir a palavra de Deus, sabemos identificar aquilo que vem do Espírito Santo e a que vem da nossa cabeça. Então eu vou iniciar essa leitura, é uma leitura corrida, né? Ou seja, nós lemos as páginas juntas e depois no final a gente pode também poderíamos também debater algumas coisas, colocar em ênfase aqui algumas questões, né? Conforme eu vou fazendo a leitura também, se o Espírito Santo for me dando algo, eu vou falando com vocês. E vocês também, quando virem a gravação dessa leitura, podem comentar tanto no grupo do WhatsApp, para quem está no grupo, como também no comentário do próprio vídeo, pelo YouTube, que é o link que vocês recebem para ouvir esses encontros depois gravados. Isso não é uma aula, é só uma leitura corrida, onde nós fazemos aqui juntos, né? Então, eu vou convidar vocês para que possamos fazer uma oração, pedindo ao Espírito Santo de Deus que ministre essas palavras em nosso coração. Vamos lá? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, ouvindo e conhecendo mais sobre a Tua palavra, sobre os seus atributos, ó Pai, aqueles que são comunicáveis, não comunicáveis, mas conhecendo mais de Ti, Senhor. Quanto mais conhecemos de Ti, maior a nossa fé, maior o nosso amor, maior o nosso entendimento. Mas nós sabemos, Senhor, que a nossa fé ela tem que ser racional a Ti, ó Pai. Então, Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, coloque as nossas mentes, Senhor, cativas ao Teu entendimento, ao Teu discernimento, ó Pai. Abra, Senhor, os nossos olhos carnais para que possamos ter entendimento daquilo que vamos ler, ó Pai. Grava essas palavras no nosso coração, mas acima de tudo, Senhor, abra os nossos olhos espirituais para que possamos discernir aquilo que é só o nosso espírito que pode, através do teu espírito, Pai. Obrigado a Deus por este momento, por esta oportunidade de poder aprender mais sobre ti. Senhor, também te peço por cada família aqui representada, esteja, Senhor, impedindo toda ação agora de tentar tirar a nossa atenção neste momento, ó Pai. Em nome de Jesus, usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, como tua ferramenta, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Eu vou partilhar com vocês as páginas do livro que nós vamos ler hoje. Hoje vai ser o capítulo. Peraí. Zoom. Vão ser os capítulos 3 e 4. Espero que vocês estejam vendo aí. Porque eles não são capítulos muito extensos, não são, se eu não me engano, 12 páginas. Deixa eu ver aqui. Não está aparecendo? Deixa eu ver. Aqui. Isso. Então, vamos fazer uma leitura corrida dessas páginas. Vamos pedir para que o Senhor nos dê esse entendimento. Então, nos capítulos anteriores, né, vamos relembrar aqui um pouquinho o que nós lemos. E aí eu peço que você, se você ainda não assistiu a gravação dos dois primeiros encontros, peço que você volte lá, né, e assista as gravações para você poder acompanhar, que eu deixo assim na tela, né, as páginas para que você possa acompanhar a leitura junto. Você pode dar um zoom aí na tua tela, até para ficar mais fácil para enxergar. Então, a primeira leitura foi sobre o novo nascimento, né? O que te espera depois do parto é muito melhor. Foi uma analogia que ele usou aqui sobre o nascimento. Falamos da alma, do corpo, do espírito. Então, depois, no segundo capítulo, que foi o segundo vídeo, que está lá no YouTube, fala sobre uma casa para o Criador, né? O arquiteto do universo projetou uma casa com a sua cara. No caso, é a cara dele, é a nossa casa, a casa dele, né? Que hoje ele habita em nós, somos a habitação do Senhor. E hoje? Hoje nós vamos. Deixa eu admitir aqui a Cris. Oi, Cris. Boa noite.
Não, estamos só eu e você aqui, tá bom, Cris? Eu já estava aqui explicando quais foram as duas primeiras leituras, a gravação que tem lá nos vídeos do YouTube para ser acompanhado. E nós vamos hoje ler o capítulo 3 e o 4. Então, o capítulo 3 é sobre essas várias vozes, né? A voz do Espírito Santo não é a única que busca os seus ouvidos. Ai, ai, ai. E o capítulo 4 também, falando sobre largando a lã. Aprenda a confiar mais na palavra do que nos sinais externos. Olha aí, ai, ai, ai também. São dois puxões de orelha aí. Vamos aprender com essas páginas, com a ajuda do Espírito Santo. Então vamos lá. A voz do Espírito Santo não é a única que busca seus ouvidos. Pais, irmãos, primos, tios, avós. Uma família enorme estava reunida para falar da dívida de um dos da dívida de um dos seus integrantes. O tio pessimista começou dizendo: "Essa é sua dívida, só vai piorar a situação." Uma tia otimista retrucou: "Não ouça seu tio, as coisas vão melhorar." Um primo, com a voz de acusação, esbravejou: "Você merece essa situação." Uma prima tratou-o como vítima do sistema e disse: "Não é sua culpa, o problema é esse sistema capitalista opressor." A avó fatalista enfaticamente afirmou: "É o destino." Contudo, o pai do rapaz fez um cheque e disse, em tom de ajuda: "Este dinheiro é para pagar a primeira parte da dívida." Oi, Cris, agora estou te vendo. E aí tem 1 Coríntios 14:10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. As vozes que ouvimos podem mudar completamente a maneira como enxergamos o mundo à nossa volta. Elas podem influenciar nosso modo de pensar, de sentir e até mesmo de agir. Precisamos discernir bem qual é a voz que tem nos influenciado, pois a voz a qual damos ouvido é a que governará a nossa vida. Como cristãos nascidos de novo, precisamos ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo, para então vivermos uma vida no Espírito. Se não fizermos, vamos dar ouvidos a vários tipos de vozes que podem nos conduzir para cada vez mais longe dos propósitos de Deus. Por isso, antes de entendermos como ouvir a voz de Deus, vamos discernir as vozes que podem nos atrapalhar, perceber a vontade de Deus para nós. Deixa eu ficar olhando aqui para ver se tem mais gente para entrar. Por enquanto, não. As experiências. Se tem, você consegue dar zoom na tela assim, Cris? Ou você prefere que eu deixe assim? Fica melhor. Abre o teu áudio. Assim tá melhor. Fica melhor? Tá bom. Então, eu vou lendo aqui e vou tentando sempre abrir a página para você. Se tem uma coisa que ouvimos e damos crédito, é a experiência passada. A razão de você não fazer algo hoje pode ter a ver com o fato que você já tentou fazê-lo e não deu certo. Se as suas experiências passadas não forem submetidas à palavra de Deus, você se guiará mais por elas do que pelo que Deus te disse, pelo que Deus disse. Se você parou de orar por enfermos porque um dia a cura não aconteceu, a experiência está falando mais alto do que a palavra. Se parou de evangelizar porque alguém não recebeu o evangelho, é o trauma que está dirigindo sua vida. Se fracassou ao empreender e por isso a inércia tem reinado em sua vida, seu passado tem tido mais voz do que o seu futuro. Uma pessoa que diz que nunca mais vai fazer algo decidiu ser guiada por uma experiência ruim, não pelo Espírito. Deixa eu colocar aqui metadinha. Quando Jesus fez menção de voltar à Judéia,
os discípulos o questionaram: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Isso está em João 11. Porém, o mestre respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Na região da Judéia, Jesus quase foi apedrejado. O mestre e os discípulos tiveram uma experiência ruim naquele lugar. Por isso, quando Jesus disse que vai voltar para lá, os seus discípulos o questionam, porque temiam que acontecesse de novo o mesmo que aconteceu no passado. Todavia, Jesus responde de uma forma maravilhosa. Ele fala que está andando de dia, na luz do dia, e que quem assim anda não tropeça. A luz na Bíblia é símbolo de palavra de Deus. O que Jesus está dizendo é que ele está andando na luz da palavra que recebeu do Pai, não na escuridão da experiência ruim que teve no passado. Eita Deus, fala com nós, né, Cris? Hoje a gente estava falando sobre isso. Se apega na palavra. Obrigada, papai, que ele está confirmando. Quem anda na escuridão da experiência ruim tropeça, pois não vê a luz. Quantos hoje estão tropeçando porque escolheram abraçar o trauma do passado e abandonaram a direção de Deus para o presente? Foram traídos no passado e agora não investem mais em pessoas, com medo de sofrer novamente. Estão tropeçando em desânimos, tristezas e resultados ruins. Se Jesus escolhesse guiar-se pelo trauma do quase apedrejamento, Lázaro não teria sido ressuscitado. Existem muitos Lázaros que não veem a vida por causa daqueles que tropeçaram na escuridão das experiências ruins do passado. O engano sempre vem com aparência de verdade. Mostra experiências pessoais reais que buscam formar em você uma convicção, uma convicção. Isso é uma grande estratégia maligna para criar sofismas em sua mente e fazê-lo paralisar. Quando Deus diz algo diferente do trauma, não se reflete sobre o que foi falado pelo Senhor, pois o passado tem mais crédito do que a voz divina. É triste perceber que muitas pessoas reclamam que Deus não fala com elas, sendo que, na verdade, nem percebem que não ouvem a voz de Deus, porque ficam no passado de seus Deus, do seu Deus. Com letra minúscula. Opiniões. Como podeis crer, vós os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem de Deus, do Deus único? Como vamos acreditar na voz de Deus? Deixa eu subir um pouquinho. Como iremos. Não, pera lá. Como vamos acreditar na voz de Deus se estamos focados nas vozes das pessoas? Como iremos desenvolver uma sensibilidade à voz divina se tudo o que queremos é agradar as pessoas ao nosso redor? Antes de tudo, o servo precisa estar concentrado em honrar o Senhor. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda os homens, não seria servo de Cristo. Muitas direções de Deus, muitas direções de Deus são impopulares. Felipe foi direcionado a deixar a multidão em avivamento para falar a um eunuco. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Paulo foi guiado para a pregar, mesmo diante da rejeição. Se você busca popularidade, provavelmente perderá a direção de Deus. Dar ouvidos às opiniões dos que nos cercam não apenas pode nos levar a seguir um caminho errado, como também pode influenciar a maneira como enxergamos. De fato, muitos
De fato, muitos tomaram direções equivocadas, justamente porque não estão andando à luz da identidade que receberam de Deus. Comece a conferir se as coisas que falaram sobre você estão em coerência com o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Quando Jesus começou o seu ministério, a voz do Pai disse-lhe que ele era filho amado, em quem o Pai tinha prazer. Ao longo do trajeto, entretanto, vemos Satanás tentando colocar isso em xeque. Observamos fariseus chamando-os de Beuzebu, enquanto outros diziam que ele era um glutão e um herege. Os homens sempre terão opiniões a seu respeito, que muitas vezes não tem nada a ver com o que o pai pensa sobre você. Porque Jesus acreditou que era filho, andou como filho. Quem acredita que é rejeitado por causa dos maus tratos que receberam dos pais, andam como rejeitados. Quem se sente inferior porque ouviu uma palavra de desprezo, move-se pela inferioridade. Quem foi traído por homens pode andar desconfiando do futuro. A voz na qual você acredita é a voz que governa a sua vida. O problema da nossa geração, muitas vezes, parece ser o mesmo de que o Samuel no início do seu ministério. Que o de Samuel no início do seu ministério. Quando Deus o chamou por 3 vezes e ele achou que era Eli que o chamava. Ele confundiu a voz de Deus com a voz dos homens. Sua vida ministerial só começou de fato quando ele ouviu a voz de Deus e interagiu com ela. O seu ministério só vai começar quando você souber discernir entre a voz dos homens e a voz de Deus. Agora vamos ler o orgulho. Lemos sobre as opiniões, agora o orgulho. Mais do que adorar imagens, idolatria é colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Quando o ser humano é tomado pelo orgulho, idolatra a si mesmo. Seus desejos e opiniões passam a ser o Deus cultuado. Quando colocamos nós mesmos e nossas ideias acima do próprio Deus, tornamos-nos insensíveis à sua voz. Em Salmos 115 diz assim: tem boca, não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. Esse versículo ele usa muito, as pessoas usam muito para pregar sobre a idolatria. Porque esse versículo ele nos diz que nós nos tornamos igual àquele que nós adoramos. Então, se nós adoramos um santo que não tem olho e não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, nós nos tornamos essa pessoa. Por isso que é tão difícil pregar para uma pessoa que tem a idolatria no coração, porque ela é cega, surda e muda. É só o Espírito Santo que pode gerar ali naquele coração, naquela cabeça engessada, assim como um santo engessado, o arrependimento, né, e tirar as escamas dos olhos. É só o Senhor. A palavra de Deus é muito clara ao dizer que os idólatras tornam-se cegos, surdos, tal qual os ídolos que adoram. O idólatra tem ouvidos, mas não ouve. Quem idolatra a si mesmo através do orgulho não ouvirá a Deus, porque os seus ouvidos já estão cheios com o som da própria voz. Eu achei isso aqui, assim, tipo, profundo demais. Eu falei, meu Deus, preciso escrever isso aqui nas paredes de casa. Pra gente mesmo, né? Mais adiante, vamos aprender formas bíblicas de ouvir a voz de Deus. Contudo, se o orgulho não for destronado, ou seja, tira do trono do teu coração o orgulho e coloca o Senhor ali, tal aprendizado será em vão. Isso porque o fundamento para sermos direcionados por Deus é o temor. Temor implica em reverenciar, honrar e respeitar a Deus acima de tudo e de todos. Ter temor do Senhor é fazer as coisas pensando na opinião de Deus, tomando todo cuidado para não
o contrariar. Salomão ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O saber só começa onde há temor. O homem que teme ao Senhor é o tipo de pessoa que Deus irá instruir e conduzir. Ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Quando uma pessoa pensa na opinião de Deus em tudo que faz, o Senhor o instrui sobre o caminho que deve escolher. Por outro lado, quando uma pessoa é orgulhosa, ela está tão ocupada em satisfazer seus próprios desejos e sentimentos que não deixa espaço para o requerido fundamento para ouvir a voz de Deus, o temor. Então, como que a gente ouve a voz do Senhor? Tendo temor. Em Jeremias 6,10 diz assim: A quem falarei e testemunharei, para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Eu acho que isso é Jeremias. Sabe, Cris, o que é esse JR? Eu acho que é Jeremias também. Também. Quem É está assistindo Jeremias. aí, se não for, alguém corrige aí pra gente, por favor. A circuncisão consistia na retirada de um pouco de carne da região do órgão masculino. Ou seja, aqui, assim. Ou seja, estar incircuso e circunciso era ter uma carne que Deus já não deseja mais. Os de ouvidos incircuncisos, portanto, são aqueles que estão na carne em excesso nos seus ouvidos. Uma pessoa orgulhosa está com seus ouvidos cheios de carne, e estes atentam somente para os desejos e pensamentos carnais. Por isso, tal pessoa está surda espiritualmente. Além do que, a circuncisão era um sinal de aliança. Assim, ser circunciso, incircunciso de ouvido é não estar aliançado com aquilo que Deus diz. O orgulhoso é aquele que está comprometido, não com Deus, mas com as suas próprias vontades. Com os ouvidos incircuncisos, muitos ouvem mais o que sentem do que creem. Mais do que sentem do que o que creem. Do que o que creem. Sentem vontade de desistir e desistem. Sentem vontade de desistir e desistem. Sentem vontade de entrar em um relacionamento sabendo que está errado e entram. Não sentem vontade de perdoar e por isso não o fazem. A geração pós-moderna fez os seus sentimentos o Deus a ser agradado. O importante para essa geração é fazer o que sente vontade de fazer, não o que a Bíblia diz. Confia demais em sua própria carne e por isso torna-se maldita. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal e o seu braço o aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Eu acho que é Jeremias também, 17. Observe quem, que quem confia demasiadamente em si mesmo, a ponto de fazer a sua carne o seu apoio, estará sentenciado à insensibilidade e solidão. Olha aqui uma maldição. E as pessoas falam que na Bíblia não tem mais maldição, né? Por isso, somos responsáveis por deixar o nosso coração sempre aberto para escutar Deus falar. Se estamos ouvindo a voz de Deus hoje, não endureçamos nossos corações. Existem muitas vozes nesse mundo. Qual tem sido a voz que você tem ouvido? E agora vamos para o capítulo 4.
Aprender a confiar mais na palavra do que nos sinais externos. Então Gideão disse: Ó Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malha o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã e dela saiu água que deu para encher uma tigela. Então ele pediu a Deus: Não fique zangado comigo, mas deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã. Olha lá a dificuldade que a gente tem, né, de acreditar que é sinal de Deus mesmo. Que desta vez a lã fique seca e que haja um orvalho somente no chão em volta dela. Deus havia dito a Gideão que usaria a vida dele para libertar o povo de Israel. Olha aí, outro libertador. Contudo, Gideão queria ainda mais confirmações da parte de Deus. A lã molhada de orvalho e o chão seco significam: é da tua vontade que eu vá. Na segunda vez, a lã seca e o chão molhado sinalizam a direção divina. Muitas pessoas hoje copiam o modelo de Gideão dizendo: se ela vier com uma blusa preta hoje, é de Deus. Se ela falar tal frase, não é direção divina. Todavia, a questão é: será que é assim que Deus dirige o seu povo nos dias de hoje? Como foi dito neste livro, as pessoas do Antigo Testamento não eram nascidas de novo. Afinal, ser uma nova criatura está associado à morte e à ressurreição de Jesus. E sem o novo nascimento, não há habitação de Deus em nosso espírito. Portanto, o povo do Velho Testamento não tinha a presença de Deus morando dentro deles. Em geral, reis, sacerdotes e profetas tinham visitações da parte de Deus e recebiam unção sobre eles para profetizar e realizar milagres. Visitações, né? Não morava dentro, visitava. Nenhum deles, contudo, tinha o Espírito Santo habitando no seu interior. A maioria do povo era direcionada, por exemplo, pela palavra de um profeta. Se Deus não estava dentro, a direção tinha que ser externa. Por isso, Gideão usa um sinal externo para saber qual é a vontade de Deus, porque ele não tinha a habitação do Espírito. Nossa, quando eu li isso aqui, e agora eu estou lendo, estou lembrando, fez um boom na minha cabeça. A gente não tem consciência. Antes o povo pedia sinais, e agora o Espírito Santo mora dentro da gente. Por que a gente depende de sinais externos, né? Não que seja errado, mas a gente tem que perguntar para o Espírito Santo que está dentro de nós. E eu fiquei assim, meu pai. Pai tem que ter muita paciência com a gente, né? A habitação do Espírito Santo dentro dele. Ao ouvir esse argumento, alguns podem dizer: Mas eu já pedi um sinal externo a Deus e ele me deu. Tudo bem, nós acreditamos em você. Afinal de contas, Deus é soberano e pode usar vários meios para nos guiar, principalmente quando estamos no início de uma vida cristã, ou ainda quando não aprendemos a viver uma vida no Espírito. Deus entende nossas limitações e é bondoso e misericordioso o suficiente para nos dar uma sinalização visível quando pedimos. Entretanto, Ele espera que amadureçamos e aprendamos a ser guiados pelo seu Espírito, que habita dentro de nós. Afinal, Deus é soberano e pode muito bem escolher não nos conceder sinais externos. Inclusive, podemos ser enganados por Satanás por questões externas. O nosso inimigo pode lançar uma ideia de confirmação na nossa mente, agir do lado externo e ainda fazer sinais para nos confundir, pois o mundo jaz do maligno
e ele é o Deus deste século. Não há promessa divina alguma que o nosso Deus vá sempre nos guiar pela maneira que gostaríamos. Portanto, tome cuidado ao insistir em pedir sinais externos, pois o seu desejo pode ser atendido pelo Deus deste século. Ai, meu Deus. Essa é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Está em Hebreus. Nós estamos em uma nova aliança, portanto, temos superiores promessas. A nova aliança, Deus colocou a sua vontade dentro de nós para nos guiar. Por isso, o nosso modelo de direção espiritual deve vir do Novo Testamento, deve vir de Cristo. Podemos desfrutar de um caminho de comunhão e intimidade que Elias, Moisés ou Jó possuíam, porque somos casa de Deus, somos templo de Deus vivente. Somos templo do Deus vivente. Vamos observar então o que a palavra de Deus diz sobre o assunto, a fim de aprendermos as várias formas que Deus usa para nos direcionar na nova aliança. A palavra. A Bíblia diz que aqueles que receberam Jesus Cristo, foi-lhes dado o poder de serem filhos de Deus. O poder de serem filhos de Deus, herdeiros, né? Nós somos herdeiras de tudo que Cristo conquistou na cruz. Não recebemos uma picada de aranha para ter o poder de ser o Homem-Aranha. Nem recebemos uma armadura de ferro para ser o Homem de Ferro. Recebemos o poder de sermos filhos. É por isso que o inimigo ele fica muito bravo com isso. Cada conversão. E precisamos ser guiados pelo maior modelo no Novo Testamento de filho, Jesus Cristo. O Filho de Deus era guiado pela palavra do Pai e pelo Espírito Santo. Jesus disse que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia é o alimento para os filhos de Deus, bem como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Somos alimentados e direcionados em nossos caminhos pela palavra. Muitas vezes temos dúvidas de como proceder em alguma situação, e é exatamente no momento de devocional da leitura da palavra que descobrimos a resposta e saímos dali com a certeza do que fazer. Pela palavra de Deus, sabemos discernir. Discernimento é só espiritual, né? Conhecimento é nosso, discernimento é do espírito. O que é nosso, o que é do nosso espírito ou da nossa alma. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, o corpo, a alma e o espírito, ele é indissolúvel, é uma tricotomia. E a palavra de Deus é a única que pode dividir alma de espírito, junta de medula, é apta para julgar os pensamentos e o propósito do coração. Ele já sabe o que está no profundo do nosso coração. Isso está em Hebreus, né? Muitas vezes não sabemos distinguir o que é da alma e o que é do espírito. Aqui o espírito letra maiúscula, né, que é o nosso espírito. Porque não estamos meditando na Bíblia. O apóstolo Paulo disse: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso aqui resume tudo, né? Tem tudo na palavra de Deus. A justiça aqui fala sobre a justiça de Deus, sobre a palavra dele, né? Não a nossa própria justiça, mas educado na justiça de Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra.
A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito para nos trazer ensino, repreensão, correção e instrução. O ensino mostra o caminho que devemos andar. A repreensão indica onde saímos do caminho. A correção conta como voltamos ao caminho direito. E a instrução ensina como permanecer no caminho. Olha que perfeito, gente. Né? O ensino mostra o caminho. A direção indica onde que a gente saiu do caminho. A correção conta como voltamos para o caminho. A instrução ensina como permanecer no caminho. Ou seja, não tem como, é tudo ali. Ah, eu não sei voltar para o caminho. Palavra de Deus, está tudo aí. Acerca da relação entre a palavra. Aqui. Acerca da relação entre a palavra e o Espírito Santo, o apóstolo Pedro disse: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, aí tem um grifo aqui do autor Santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A mensagem bíblica, como a profecia, veio por inspiração do Espírito Santo. Portanto, obedecer ao que diz a Bíblia, o que a Bíblia diz é ser direcionado pelo Espírito Santo. Assim, é fundamental entender que se o Espírito Santo dá uma direção personalizada, ele nunca vai contradizer o que está na Bíblia, o que a Bíblia diz. Pois há três que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um só, são um. 1 João. Se a Bíblia diz que Deus abomina o divórcio, não posso dizer que o Espírito Santo dirigiu-me para largar do meu marido, por este não ser romântico. A palavra ensina a falarmos a verdade. Por isso, não podemos dizer que o Espírito guiou-nos a viver uma mentira, a vivermos uma mentira. Algumas pessoas não aceitam mais estar debaixo da liderança de pastores. E agora aqui nós já vamos encerrar. Por dizerem que estão sendo direcionados pelo Espírito para fazerem isso, quando a Bíblia é clara em ensinar sobre a submissão à liderança. Existem tantas direções claras descritas na palavra que, infelizmente, são deixadas de lado pela valorização excessiva de lugares de sinais espetaculares. Se a Bíblia for deixada de lado, Satanás se transformará em um anjo de luz para nos confundir. Meu Pai. Assim, a Bíblia é o fundamento pelo qual Deus nos dirige. Contudo, isso não significa que podemos lançar sorte em cima desse fundamento. Algumas pessoas abrem a Bíblia e aleatoriamente colocam o dedo e dizem que o texto respondeu um questionamento. E fazem disso uma prática rotineira, ou seja, uma roleta russa, né? Tá, 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 pá, é esse aqui. Ah, falou comigo. Eu já fiz isso muitas É, vezes. eu também, Cris. Mas Deus perdoou, porque falar, ô, minha filha não sabe de nada. Ai, a gente não pode fazer isso, meu Deus. É roleta russa, uma prática rotineira. Deus nos chama para sermos maduros, ou seja, Cris, quando a gente fazia isso, a gente tomava leitinho, a gente era criança na fé ainda, né? Acho que nem estava engatinhando, Deus chama para sermos maduros. Isso envolve meditar, entender o texto. O que é meditar? Você lê aquela frase ali e você fala, cara, deixa eu pensar. Nossa, ele pegou, ele foi lá no poço a meio-dia. Meio-dia tava mó sol, mas eu acho que era o único horário que ela podia ir, porque ela era uma mulher ali mal falada, então ela não queria encontrar ninguém. Você fica lá meditando e aquilo passa tempo e você tá lá, né, imaginando com seus botões mesmo, com as suas ideias. E é claro que a unção do Espírito Santo vai te dando dele a direção. Isso é meditar.
envolve meditar, entender o texto bíblico e ter um relacionamento íntimo com a palavra. Isso sim é que nos dá direção para caminharmos. Você não precisa de um pedaço de lã quando tem palavras do próprio Deus para orientar os seus caminhos. Imagina, antes ele pedia os sinais de uma lã ali, mas hoje tem a palavra de Deus. Nós temos facilidade também de entrar na palavra do Senhor e pesquisar sobre a palavra do Senhor. Eu marquei aqui esses dias como pedir as consultas aqui, porque assim, enquanto eu estou lendo a palavra de Deus, tem palavras, por exemplo, que eu não entendo. Então, o que que eu faço? Eu jogo lá no chat GPT, né? Eu tenho usado o chat como uma forma assim de me ser uma ferramenta de auxílio para entendimento da palavra, mas não de revelação. Por exemplo, tem pessoas que falam, chat, o que que eu devo fazer hoje? Ou o que que o Senhor está me falando hoje? Sabe? Como se ele fosse ali o Espírito Santo. E isso é errado, tanto porque o inimigo ele tem essa ferramenta e ele pode nos enganar. Então eu tenho marcado aqui, eu queria lembrar onde foi que eu marquei, porque eu peguei isso numa formação. É, sobre como nós devemos perguntar ao chat sobre a exegese. Ah, tá marcado lá embaixo. Ô Mel, desce lá para a mãe pegar ali na mesa ali da Bíblia para a mãe, fazendo um favor, um folhetinho que tá lá em branco, aquele onde eu anoto as pessoas para orar e tudo. Pega os dois que tiver lá fazendo favor. Porque assim, se nós perguntarmos para o chat exatamente, por exemplo, para ele fazer a exegese do texto, a gente direcionar o chat às palavras certas, mas ele dá assim uma explicação daquela frase que nos ajuda a falar assim, nossa, é isso que esse texto está falando. Por quê? Muitas vezes o Espírito Santo ele vai revelar, mas tem vezes que o Espírito Santo não vai te revelar, ele quer que você busque. Ele quer que você busque o entendimento, porque daí a gente se esforça mais para entender, né? Eu acho que a ferramenta do ChatGPT ela é muito interessante para estudarmos a palavra de Deus, principalmente nessa questão aqui de meditar e entender o texto bíblico. E aí que não está falando de revelação, né? É outra coisa. E aí a gente precisa, assim, porque olha, lembra que a gente estava falando hoje, Cris, dessas misturas que eles fazem nas igrejas hoje, né? Então isso está casando muito, porque se nós não temos, não sabemos sobre a palavra de Deus, a gente não sabe que a palavra de Deus, por exemplo, fala sobre nós, sobre a nossa identidade, tudo, sobre as vozes que nós ouvimos. Quando a gente está ouvindo a voz aqui de Deus ou é a nossa? A gente conhece a palavra de Deus, a gente sabe identificar. Não, é a voz de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus, porque a minha voz ela vai sempre dar o contrário. Né? No outro livro, não sei se você lembra disso, eu comentei que eu ouvi lá do Pastor Aldo falando que o Satanás ele sempre vai perguntar como que você está se sentindo? Sempre tem uma seta assim. Como é que você está se sentindo? Aí vem medo, insegurança. Não, não é para mim, não sei o quê. Mas Deus sempre vai te perguntar: em quem você crê? Olhe para mim. Em quem você crê? Então, todas as palavras contrárias, que é o que o livro estava falando aqui, ele nos tira da palavra de Deus, daquilo que nós recebemos do Senhor. Aí, ó, guia para estudar a palavra com a ajuda do chat GPT. Pedir para analisar a exegese completa com concordância bíblica em uma hermenêutica cristocêntrica. Você fala assim, chat, depois eu posso até passar esse aqui no grupo lá. Eu Chat, quero. quer? Fala, chat, analisa para mim João 16:13, mas eu quero que você me fale a exegese completa com concordância bíblica em uma hermenêutica cristocêntrica, ou seja, cristocentro. Nossa, ele vai dar assim tudo certinho. Aí está escrito assim, ó. Isso para analisar as abordagens e técnicas que eu coloquei isso aqui. Isso para analisar as abordagens e técnicas que misturam com o evangelho. Aí você pergunta para o chat, qual é a origem? Aqui faz parte dos estudos que eu estou fazendo. Por exemplo, qual é a origem? Eu vou usar o exemplo, psicanálise. Eu vou perguntar para o chat, qual é a origem da psicanálise? Qual é a história, fatos e dados sobre a psicanálise? E daí você pergunta qual que é a cosmovisão, ou seja, a cosmovisão por trás daquela técnica. Cris, quando eu perguntei isso,
Falei, meu Deus do céu, por isso que não casa mesmo. É totalmente óleo com água. Não casa, não tem como. Eu fico imaginando o criador da psicanálise, que foi Freud, imaginando os lunáticos dos cristãos falando assim, vamos misturar com o evangelho. Na cabeça dele deve estar falando, não, isso não está acontecendo, não tá acontecendo. Pior que tá Depois, acontecendo agora, né? está acontecendo, está acontecendo. Depois pergunte quais são os pontos de concordância e discordância com a cosmovisão bíblica. Depois que eu fiz isso, eu entendi. Primeiro você pergunta qual que é a cosmovisão da prática. E aí ele vai dar toda aquela visão por trás da visão, a cosmovisão. E depois você fala para ele comparar com a cosmovisão bíblica. Não tem comparação. Não tem nada que casa. Nada, nada. E aí me deu o nome de um teólogo que concorde com isso, porque aqui eu quero dizer assim, muito, como eu falei, muitos teólogos morreram pela palavra. Eles morreram para mostrar que a palavra ela é única e suficiente, não precisa de nada para interagir com ela, para concordar com ela, para dar suporte ou força para ela. E muitos teólogos escreveram vários livros, várias abordagens, sofreram, gastaram a vida mesmo ali, ó, é o sentido de gastar a vida para poder defender. E aí vem nós lunáticos, como eu era, meu Deus, quanta ignorância, quanta cegueira, de colocar, por exemplo, a constelação familiar cristã, a psicanálise cristã, a psicologia cristã. Gente, é muita cegueira, é muita cegueira. Eu vejo como Paulo, quando caiu as escamas dos olhos dele, e aí, quando o profeta entrou na casa dele, ele começou a falar, caiu-se dos olhos de Paulo como se fossem escamas. É só o diabo para cegar a gente desse jeito, porque assim, tá na cara as coisas que não casa. Não casa. Isso aqui eu vou passar no grupo depois, para você poder fazer o seu estudo bíblia usando o chat como ferramenta de Cristo, né? Mas quando a gente não conhece, voltando aqui para a leitura do livro, quando nós não conhecemos o que a palavra de Deus fala para nós, é como se a gente tivesse escamas. A gente cria essas escamas do que falaram, né? Por exemplo, deixamos de postar alguma coisa nas redes sociais porque falaram, porque criticaram, né? E aí a gente vai deixando de viver aquilo que o Senhor tem para gente por coisas que contrárias à palavra de Deus. É um perigo, isso é um perigo imenso, imenso. Por isso que eu falo, gente, esses livros aqui são tesouros do Senhor, tesouros do Senhor. Diga-me coisas, Cris. Não estamos em terapia, né? Eu falo sempre, diga-me coisas, estou acostumada já. Três e Diga-me coisas. quatro, Não, eu tô simplicidade. achando interessante, porque esse livro está casando muito bem com o que nós estudamos na quinta-feira. E tá assim, É, tá explodindo um monte de coisa, assim, é interessante glória a quando tu Deus. começa a ver do lado, ver do outro, e sabe? É a É engraçado. concordância bíblica, né? Sim, A sim. Bíblia, ela própria, ela faz toda a ligação. A própria palavra confirma a palavra. E aí o que você viu na quinta-feira, você está vindo agora como forma de sinal mesmo, de concordância, tipo, é isso mesmo, Cris, é isso mesmo. Pois é, aí tá, eu tô aqui, tô ouvindo e tá, tu tava lendo ali, eu tava lembrando, e é interessante, porque tu começa a ver uma coisa lá, chega aqui, nós estamos lendo esse livro que fala, que junta com o que eu ouvi lá, e Aham, aí tu fica mais interessada ainda para buscar mais aprender. ainda, para ter mais conhecimento Uhum, sobre a Bíblia, sim. E aí que e é gera muito, aquilo que a gente falou hoje no GC, que a gente gera o amor por ler a palavra. Porque daí a sim, gente começa a descobrir essas maravilhas, a gente fala, nossa, eu preciso aprender mais sobre isso. E tá tudo na Bíblia. É por isso que está casando muito bem, porque esse livro que eu estou lendo para vocês aqui é inspirado com as palavras do Senhor, da palavra de Deus. Aquilo que você está aprendendo lá no curso de teologia também está toda baseada na palavra do Senhor. Então é a mesma coisa, assim, ensinada de formas talvez diferentes, mas a mesma palavra. Como é grande. Agora, não se preocupe em você gravar tudo isso, Cris. Por quê? Porque isso é uma semente que é gerada dentro de você, ela vai sendo plantada dentro de você. Eu já tive experiência disso e tem todo o tempo.
no momento oportuno, no momento certo, quando for para você falar, o próprio Espírito vai brotar. É como se você voltasse assim para a cabeça, sai do teu coração e volta na cabeça. Aí quando você vai falar com uma pessoa, você começa a lembrar das coisas. É impressionante. Só que é o Espírito mesmo que traz para você. Então você não precisa. Eu ficava me preocupando, falava, Senhor, como é que eu vou lembrar para falar isso para as pessoas? As pessoas têm que saber disso e não tem que lembrar. É o momento que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, vai te dar para você evangelizar, para você passar para as pessoas e gerar também essa vontade, esse amor para as pessoas aprenderem mais, porque isso aqui é espetacular, assim, eu não tenho palavras mesmo para descrever, e eu tenho visto que o Senhor tem me falado para falar sobre isso, sobre a suficiência da palavra de Deus, ela é boa para tudo, ela serve para tudo, não tem nada nesse mundo ainda que a gente possa falar que a palavra, não, esse aqui a Bíblia não ajuda, não tem nada, é tudo, é tudo. Então, no próximo capítulo, nós vamos ler só o capítulo 5, porque ele é um pouquinho, não, vai ser bem pouquitico, vai terminar mais cedo também. Capítulo 5 nós vamos falar sobre fome, luz e paz. A simplicidade do testemunho interior nos guia por dentro, ou seja, é simples. Aquilo que o Espírito Santo nos testemunha por dentro é simples, não é nada assim show pirotécnico, não, que a gente fica esperando, né? Receber do Senhor. Depois eu vou passar essa explicação aqui lá no grupo. As meninas nem vão entender, mas que bom que você está aqui, você entende. Acho que Depois você vai ser passa de para a grande ajuda. Vatisa. Passa Tá, para eu a vou passar. Vatisa, que ela está nessa pegada ali de estudar a palavra do Senhor e é maravilhoso. Pois é, vai Então ser de vamos. grande ajuda. Tem muita coisa que é que nem eu falei. A gente lê, relê, 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 e naquele momento tu não Uhum, consegue absorver aquele uhum, texto. Então, quando consegue extrair de uma frase várias explicações, fica mais fácil uhum, de entender, uhum. mais simples, né? Daí você pode usar a funcionalidade do chat de voz, né? Em vez de você escrever, você coloca para ele falar. Aí ele explica para você certinho, assim, é maravilhoso. Você está ouvindo alguém te explicar, conforme você pediu, né? Conforme está na palavra de Deus mesmo. Muito bom. Então vamos orar para a gente se encerrar. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai. Obrigada porque a tua palavra, ela realmente é luz dentro do nosso coração e nós podemos confirmar e testificar isso todos os dias, conforme nós vamos aprendendo mais de ti, Senhor. Assim como eu disse em outras reuniões, ó Pai, nós sabemos que este livro não é a tua palavra, mas ela contém a tua palavra, Senhor. Então, Senhor, guia, Senhor, os nossos passos. Grava essas palavras no nosso coração e no momento oportuno o Espírito Santo venha nos lembrar, além de aplicarmos na nossa própria vida, venha nos lembrar para que a gente possa falar para outras pessoas e gerar, Senhor, este amor no coração das pessoas, ó Pai, porque a tua palavra é linda, ela é perfeita e ela é válida e para todas as coisas que nós precisamos, ela é suficiente, não precisamos de mais nada além da tua palavra, Senhor. Gera, Senhor, esse amor, esse desejo, essa fome para nós aprendermos mais da tua palavra e lemos diretamente, Senhor, na tua palavra, que hoje ela está tão acessível nas nossas mãos e que antigamente muitas pessoas morreram e não puderam ter, e ainda hoje tem pessoas que não podem ter a Bíblia em casa, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ter. Obrigada porque nós podemos ter um momento assim como esse, como hoje eu e Cris tivemos aqui, uma com a outra, mas também como as meninas que vão assistir na gravação também podem ter, sentadas ali no conforto da tua casa, podendo ler este livro e ganhando esse entendimento, ó Pai, que só o Senhor pode nos dar. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. E é como a Batista disse, é só agradecer, não tem que pedir, não tem o que a gente pedir. É só É. agradecer. Oh, meu Deus. Cadê você? Ah, sumiu, voltou. Pronto. Então, uma boa noite para você, Cris. Bom descanso. Obrigada por você ter vindo. Quinta-feira nós estamos aí de novo, se você puder participar. Se não, assiste aí na gravação. Tá Tá bem. bom? Beijinhos. Bom descanso. Tchau. Tchau.